Você não bebe? Você bebe porque você tem vinho. Olá, boa noite a todos os irmãos que já estão aí entrando nessa live. Somos a Igreja Presbiteriana do Brasil de Bananal. Infelizmente, devido ao decreto estadual, ainda não podemos realizar cultos presenciais aí na nossa igreja, mas nós estamos aqui de casa para trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Convido você a compartilhar com os seus amigos aí para poder estarmos ainda mais com mais pessoas participando desse momento de adoração ao nosso Deus. Já pega a sua Bíblia, deixa preparada a Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Gideão, um homem valente de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre as virtudes de Gideão. Então prepara a sua Bíblia, deixa aberta no livro de Juízes, no capítulo 6. Vamos dar mais um tempinho para mais pessoas entrar aí, para a gente poder estar juntos adorando o nome do Senhor com uma mensagem para os nossos corações nessa noite. Hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Graças a Deus nós temos aí bastante boas notícias, né? A vacinação no nosso país está andando bem. Infelizmente temos más notícias, mas as boas notícias têm que encher nossos corações para estarmos transbordando de alegria, né? Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, esperança de dias melhores, esperanças de que tudo isso vai passar. Nós já estamos aqui na cidade de Barra Mansa, exemplo, nós já estamos aí no pessoal de 63 anos sendo vacinado hoje. Olha que maravilha, né? E algumas cidades aí ainda estão aí na 70, 79, nós estamos aqui nos 63 anos. Bananal também com certeza já está bem adiantada aí a vacinação. E daqui uns dias nós teremos aí vamos sair dessa crendo que Deus esteve conosco nessa tribulação. Ele não nos abandonou. Ele está conosco, nos dando força, nos mostrando que tudo coopera para o nosso bem. Tudo acontece de acordo com a santa e divina vontade dele. Deixa a sua Bíblia preparada aí, livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Gideão, o chamamento de Gideão, o porquê que Gideão foi relevante nos tempos dele, né? Nós temos aí hoje uma oportunidade de nos tornar relevantes na nossa sociedade, fazendo aquilo que venha agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus nos nossos dias. Gideão, nós vamos aprender no final que ele fez diferença, ele foi relevante porque ele fez a vontade de Deus, ele cumpriu com os propósitos de Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. A partir do versículo 11, acompanhe comigo aí por gentileza. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de um carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o dos berristas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de toda a sua maravilha que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como te livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu:
Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não aparte até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante de ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de um efa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus disse-lhe, toma a carne, os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo na penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu na sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até nos dias de hoje, esse altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Muito bem, palavra do Senhor lida mais uma vez. Com certeza você já teve a oportunidade de ler essa mensagem, essa palavra outras vezes. Mas como eu creio que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e a cada dia algo novo Deus tem para falar conosco, nós vamos hoje meditar um pouquinho dentro desse texto que nós lemos. Vamos falar com Deus, convido você a curvar sua fronte, onde você estiver, para estarmos orando, pedindo a Deus para dar a nós o entendimento, dar o discernimento da Tua palavra nesse momento. Altíssimo Deus e Pai, te damos graças por mais essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede, de podermos ler ao Pai a Tua palavra, para tirar dela, Deus, aquilo que o Senhor tem, a mensagem que o Senhor tem para nossos corações. Deus amado, Deus querido, clamo a Ti, Deus, que o Senhor venha dar discernimento, ó Pai, sabedoria aos nossos ouvidos, ó Pai, nosso coração, para podermos, ó Pai, tirar proveito, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor falou conosco, ó Pai, através dessa leitura, Deus. Abençoa nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, talvez você, assim como eu, quando ouve falar de algum nome na Bíblia que a gente sabe que fez diferença, que foi relevante, alguma atitude que ele teve, nós lembramos somente daquilo que aconteceu de bom na vida das pessoas. Por exemplo, Gideão foi o homem que sozinho, juntamente com 300 soldados, venceu um exército numeroso dos midianitas, que humanamente falando, aos olhos, né, da gente que não entende nada de guerra, não temos nenhuma prática militar, um exército com 300 soldados vencer mais de 1.000 homens, são 4.000 soldados, se eu não me engano, que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que Gideão, com 300 soldados, venceu o exército midianitas. É interessante a gente só lembrar bom fato que aconteceu. Quando a gente vai ouvir falar de Davi, nós nos lembramos, primeira coisa, que ele venceu Golias, o grande gigante que afrontou o povo de Israel, né? Quando a gente vai falar sobre Jonas, né, a gente vai lembrar que ele foi o homem que foi engolido pelo grande peixe, que teimou, né, desobedeceu a Deus, foi fazer a vontade dele, não a de Deus, e o grande peixe tragou Jonas e levou Jonas até onde era o propósito de Deus. Quando a gente fala sobre Moisés, a gente lembra que Moisés foi o homem que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. São fatos que aconteceu que nos faz lembrar das boas atitudes que aconteceu, que fez com que o nome deles fosse lembrado. Agora, há um porquê. Por que Deus escolheu estas pessoas para fazer a vontade dele acontecer? Por que Deus não escolheu outros homens? Gideão, por exemplo, era um homem pobre, ele vinha de uma família que era uma família carente, uma família que não tinha muitas posses, e depois da morte de Josué, o povo de Israel, ele passava por um período que eles eram cuidados por juízes, que vinham julgar as questões que o povo precisava ser julgado, vinha trazer libertação, né, as culpas. Gideão foi um dos juízes, ou libertador, né, do povo de Israel naquele tempo. O povo
que precisava de algo para ser resolvido na justiça, recorria aos juízes que eram levantados pelos profetas. Né? Gideão foi o quinto dos juízes. Ou seja, por que não foi citado o quarto juiz? Por que não foi citado na história o quinto juiz? Mas Gideão foi o único que foi citado e conta toda a história de Gideão, passo a passo. Tudo que Gideão fez. Gideão morava em Ofra, povoado evidentemente situado ao oeste do Jordão. A divisão tribal a qual ele pertencia era a mais insignificante de Manassés. Ou seja, não era um homem de posses. Não era um homem que tinha uma boa fama. Era um homem humilde, um homem simples. Um homem que ajudava nos afazeres diários. Mas Gideão tinha as virtudes que chamou a atenção de Deus. É interessante a gente entender que todos os nomes que a Bíblia fala, que se é citado lá em Hebreus como os heróis da fé, são homens que tinham que Deus encontrava virtudes para poder usar aqueles homens. E nós vamos falar sobre algumas virtudes de Gideão, a qual Deus olhou e achou graça diante de Gideão. Né? Gideão, como nós vemos lá nos dias de Noé, a palavra de Deus diz que Deus achou graça em Noé, porque Noé agradava a Deus. As atitudes de Noé eram atitudes que agradavam a Deus. Era atitude que enchia o coração de Deus de alegria. Deus, naquele tempo, teve o desejo de destruir a criação, dar fim em tudo que ele havia feito, mas quando ele olhou e viu Noé e sua família seguindo os princípios, viu as virtudes de Noé e seus familiares, Deus teve compaixão e achou graça em Noé e deu a oportunidade de usar Noé para fazer a vontade dele acontecer. Vamos falar sobre algumas virtudes de Noé, de Gideão, meus amados, para que nós possamos entender, aprender e pôr em prática no nosso dia a dia, para que gerações futuras possam olhar para o passado e lembrar de nós com boas lembranças. Eu não sei como você quer ser lembrado daqui a 50, 100 anos, mas é importante nós pensarmos nisso. É importante o que vão falar da gente quando nós não estivermos aqui mais. Quando olharem para a igreja, vamos falar nossa igreja de Bananal, quando olharem para a igreja Presbiteriana do Brasil em Bananal, e lembrar que no ano de 2021, vamos voltar ao ano de 2020, o ano de 2021 foi um ano muito difícil, onde não tivemos a oportunidade de nos reunirmos presencialmente para adorarmos ao Senhor, mas nós tivemos a oportunidade de estarmos em casa, compartilhando dos momentos agradáveis com Deus. Isso vai ser falado pelas gerações que nós vamos deixar, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Então nós temos que hoje praticar o bem para deixar o bem plantado para o futuro. E foi o que Gideão fez. Primeira coisa que nós vamos entender como Gideão, que Gideão, ele preservava, uma das virtudes de Gideão era preservar os princípios de Deus. É interessante que hoje em dia, nós estamos esquecendo muito dos princípios de Deus. Nós estamos vivendo hoje mais a razão das coisas do que olhar os princípios de Deus do porquê está acontecendo o que está acontecendo hoje. Quando nós olhamos a criminalidade aumentando, a falta de amor aumentando no mundo, a desigualdade aumentando cada vez mais no mundo, quando nós olhamos as notícias más que fala de pai matando filho, filho abandonando pai, matando até pai, nós esquecemos o porquê disso. Mas isso é princípio de Deus. Quando Deus formou a família, Deus tinha um bom princípio para ser levado adiante. E ele falou lá com Josué, ensinar tudo que estava no livro da lei para os seus filhos, para que os filhos viessem colocando em prática no dia a dia a vontade de Deus dentro das suas famílias. O pai, hoje em dia, ele não tem mais o cuidado de levar os seus filhos no caminho que deve andar, como a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, jamais se desviará do caminho. Muitos de nós hoje estamos deixando nossos filhos caminhar sozinhos.
Nós esquecemos dos princípios, os valores da família no nosso dia a dia. E Gideão preservava os valores, os princípios. O Senhor o chama de valoroso. A maneira como o Senhor se dirige a Gideão é algo glorioso. Ele diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus não chama Gideão de valoroso por Gideão ser apenas ser um homem de posse ou rico. Pelo contrário, Gideão era pobre, mas as virtudes de Gideão eram o valor maior que tinha no seu coração. Deus olha para Gideão, mas não olha com os olhos humanos. Hoje em dia a gente tem mania de olhar para as pessoas pelo aquilo que ele tem, não pelo caráter que ele exerce, não pelas coisas que ele faz, mas pelo que ele tem. Se ele é um homem de posses, bem financeiramente, a gente olha ele com outros olhos. Infelizmente é assim. Deus estava ali, além de valorizar a pessoa de Gideão, estava valorizando também o trabalho que Gideão estava fazendo. Gideão se preocupava com o alimento da nação, o alimento do povo. Gideão estava ali malhando trigo. Ele, como juiz, não era para ele trabalhar, era para ele mandar as pessoas fazer. Não, mas ele estava ali, com o feixe de trigo, malhando trigo, socando trigo, para poder garantir o pão na mesa da população. Gideão estava trabalhando em prol do seu próximo, porque ele preservava o princípio do amor. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a si mesmo. Quando ele estava ali malhando trigo, ele estava adorando ao Senhor e estava amando o seu próximo. Ele não estava pensando só nele. Ele estava pensando no alimento que o seu vizinho ia comer, os seus familiares iam comer. É importante nós, queridos irmãos, olharmos para as virtudes de Gideão e olhar para a nossa vida, o que eu tenho feito hoje para ser comparado como um varão valoroso, para ser chamado por Deus de varão valoroso. Não adianta as pessoas ao nosso redor falar, ô varão valoroso. Nós temos que receber de Deus esse chamado. Gideão foi chamado de varão valoroso pelo anjo do Senhor, pelo próprio Deus na pessoa do anjo ali. Gideão preservava os valores, os princípios de Deus para com o seu povo. Naquele momento, Gideão estava demonstrando a preocupação com o seu próximo. Muitas das vezes nós nos preocupamos conosco mesmo, esquecemos do nosso próximo. Esse é um dos princípios, queridos irmãos, que demonstra a virtude de Gideão, que moveu o coração de Deus. E com certeza você tem no seu coração essa virtude. Talvez você ainda não deixou ela desabrochar. Mas o Espírito Santo de Deus tem falado conosco que é necessário nós deixarmos Deus fazer mais através de nós. Segundo ponto, queridos irmãos, que me chama a atenção nesse texto e que também moveu o coração de Deus. Gideão era um homem estratégico. O Senhor reconhece a inteligência, a estratégia de Gideão naquele momento que ele estava num lugar onde os seus inimigos nunca imaginariam que ele estaria. Primeiro, ele era um juiz, ele tinha que estar lá no fórum, né, vamos dizer assim. Ele tinha que estar no lugar onde as pessoas iam até ele para ser atendido. Não, ele estava no lugar que não era para ele estar. Ele estava no lagar, malhando trigo. Meu amado irmão, você sabe, se você não sabe, vai saber agora, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é o lugar onde é pisada a uva para tirar o suco, para fazer o vinho. E Gideão estava malhando trigo no lagar, onde tinham que pisar a uva. E não era período de colheita de uvas, era o período da colheita do trigo. Os midianitas iam procurar eles lá onde eles estavam malhando trigo, mas Gideão levou toda a sua colheita para o lagar. E ali ele estava malhando trigo. Os midianitas procuravam e não achavam o trigo porque não estava onde era para estar, estava em outro lugar. Gideão estava lá malhando trigo no lugar onde era para estarem pisando uvas. É estratégia para enganar o inimigo. É estratégia para você ganhar tempo, para você
preparar o seu alimento, o alimento do seu próximo, garantir o alimento do povo. E Gideão estava no lugar estratégico, aonde ele sabia que os inimigos não iriam, porque não era tempo de preparar vinho, e sim tempo de malhar trigo. O Senhor reconheceu a inteligência de Gideão. Gideão usou a estratégia para vencer a crise, ao invés de ficar murmurando, reclamando, os midianitas vêm e roubam nosso alimento. E era assim que estava acontecendo. Se você ler a história de Gideão antes do texto que nós vemos, você vai ver que os midianitas chegavam, levavam o alimento. O povo de Israel cavava o poço, eles iam, entupia. O povo de Israel colhia, eles iam, tomava. E era assim que estava acontecendo. Então Gideão poderia ficar murmurando. Mas está tudo ruim, essa crise financeira, o governo que não ajuda, só tem roubalheira para lá, roubalheira é cheio de corrupção, estão desviando verba disso, verba daquilo. E o que a gente está fazendo isso? Ao invés de nós olharmos a oportunidade de crescer na crise, nós só enxergamos o buraco mais fundo. Gideão, ele poderia muito bem fugir, abandonar tudo, mas não, ele estava ali enfrentando um momento de crise, um momento de dificuldade, malhando trigo no lagar. Nós não podemos nos reunir presencialmente nos templos, mas olha a estratégia que Deus deu para nós, queridos irmãos, de podermos fazer culto online, onde nós abrangimos uma área muito maior de pessoas para poder assistir. Às vezes nós estamos dentro do templo, limitado com certa quantidade de pessoas, mas Deus nos deu a estratégia de levar a palavra dele além. Meus amados irmãos aí de Bananal, imagina só, nós dentro do templo, nós só estaríamos pregando para nós mesmos. Hoje nós temos a oportunidade de compartilhar esse vídeo com pessoas de outros estados, outras cidades. Por que não dizer do mundo inteiro? É estratégia. É estratégia para ganhar almas para Jesus. É estratégia de fazer com que o evangelho do Senhor seja pregado por toda a face da terra, cumprindo o propósito de Deus. O que você está fazendo hoje, meu irmão, de estratégia na sua vida espiritual? É uma das virtudes de Gideão. É estratégia. Estratégia para vencer. Por isso, meu amado irmão, não fique murmurando, reclamando de tudo. Não fique dando valor somente para as más notícias, porque boas notícias acontecem muito também. Vamos valorizar as boas notícias, não deixando de nos preocupar com as más notícias. Temos que orar, buscar a presença de Deus nesse momento de dificuldade. Ao invés de ficarmos reclamando que está faltando isso, faltando aquilo, falar, Deus, supra a nossa necessidade, a tua palavra nos garante isso. A palavra de Deus diz que todas as nossas necessidades são supridas em nome de Jesus. Não vai faltar o pão de cada dia para nós, querido. Gideão também tinha mais uma virtude que moveu o coração de Deus e que é o que vai mover o coração de Deus para os nossos dias, querido. Gideão era a virtude de ser um homem humilde. Gideão podia ser um pouco arrogante. Afinal de contas, quem ele era nos seus dias? Um juiz. Você consegue hoje conversar com o juiz da sua cidade? Existem muitos juízes aí que você não consegue nem chegar perto dele. Gideão podia ser um homem arrogante, autoritário. Aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda sou eu e você obedece. Mas não, Gideão, ele era um homem humilde. Ele poderia usar a autoridade dele para fazer as coisas acontecer da maneira dele, a vontade dele ser feita e pronto. Mas pelo contrário, a ação dele demonstra humildade para com o povo e para com Deus. Ele tratava todo mundo igual. Se assentava com as pessoas da mesma forma que se assentaria com os reis. Quando Deus chama Gideão e fala, no versículo 16 e 17,
Nós vimos aí no versículo 15, né? Ele fala assim, ai Senhor, como é que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Quando nós somos chamados para alguma coisa importante, nós pensamos, primeira coisa, na finança. Ah, mas como é que eu vou poder investir nisso? Eu não tenho dinheiro. Já falou assim, eu não tenho dinheiro, minha família é pobre, como é que eu vou investir? Como é que eu vou garantir para o povo uma vitória, sendo que mal sei lidar do trigo lá que eu estou malhando no lagar? Aí Deus fala para Gideão, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. A presença de Deus é que faz diferença na vida da pessoa. A pessoa humilde, querido irmão, é a pessoa que tem a presença de Deus na sua vida constante. Pessoa que não olha as pessoas com olhos de arrogância, não faz acepção de pessoas, e sim olha todos com os mesmos olhos, olha pelo coração. Deus, ele olha você, meu irmão, não com os olhos humanos, e sim com o coração. Nesse momento Deus está olhando para mim, para você, enxergando o sangue de Jesus que foi derramado por nós e que nos marcou. Quando Deus chama Gideão, ele fala com humildade. Ao contrário de muitos de nós hoje, queridos irmãos. No versículo 15, novamente, repetindo, Gideão fala assim, ai, Senhor meu, como é que eu vou fazer para livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Ele reconheceu a humildade. Tem muitos de nós hoje falando, Senhor, Deus, eu quero dessa forma. Eu determino dessa maneira. Coloca Deus contra a parede como se Deus fosse o nosso funcionário, nosso empregado. Tem muitos de nós fazendo isso hoje com Deus. Muitas vezes oramos colocando Deus contra a parede. Ou faz do jeito que eu quero, ou eu faço biquinho. Nós cobramos Deus usando palavras de autoridade com Deus. E é o contrário, querido. A humildade faz a gente entender que é o contrário. Deus tem autoridade sobre tudo. Deus tem autoridade sobre a natureza. Deus tem autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre o céu e sobre a terra. Deus tem autoridade sobre mim e sobre você. Essa é uma virtude que hoje em dia tem muitas pessoas esquecendo. Tem muitas pessoas que estão determinando coisas, colocando Deus contra a parede, se esquecendo que é na humildade que nós vamos mover o coração de Deus. Davi ele fala que ele esperou com paciência e humildade no Salmo 40 e o Senhor inclinou para ele e ouviu a oração dele. Davi não usou de autoridade. Davi era rei. Davi era um rei. Davi usou de humildade para falar com Deus. Quando nós olhamos lá no Novo Testamento, Jesus, ele falava com humildade nas suas orações. Jesus é Deus, podia ser autoritário, mas não, Jesus nos ensina a humildade. Essa é uma virtude, querido, que move o coração de Deus. Essa é uma virtude que nós temos que praticar para que nós venhamos a ser relevantes nos nossos dias. A sociedade precisa enxergar em nós a humildade que vem do Senhor. E valorizar você, meu amado irmão, pelaquilo que você é, não pelaquilo que você tem. Mas uma virtude de Gideão, que hoje em dia tem deixado de acontecer nos nossos dias. Gideão era um homem grato a Deus. Gideão tinha essa atitude, esse princípio de ser grato a tudo. Não adianta domingo eu chegar lá na igreja e cantar, eu sou grato porque tenho meu amigo, irmão. E na segunda-feira você reclamar de tudo, meu irmão. Nós temos que ser grato a todo instante. Só pelo fato de estarmos vivos é motivo de sobra para estarmos gratos a Deus. O Senhor reconhece a gratidão de Gideão, mesmo passando necessidade, em crise. Gideão em gratidão faz uma oferta a Deus. Versículo
18 e 21 a 21 fala sobre isso. Gideão pede para hoje esperar, eu vou lá preparar algo para lhe oferecer pela gratidão. Quantas das vezes nós fechamos as nossas mãos para oferecer algo para Deus? Cruzamos os braços, ficamos esperando cair do céu as coisas e não oferecemos nada em troca para Deus. O Senhor reconhece a gratidão de Gideão, mesmo passando necessidade, em crise. Gideão, em gratidão, faz uma oferta a Deus. Muitas das vezes agimos diferente. Em momentos de crise, necessidade, a primeira coisa que deixamos de fazer é ofertar, é dizimar na casa do Senhor. Deus aceitou a oferta de Gideão com alegria, porque Gideão fez com alegria. E a palavra de Deus diz em Coríntios que Deus se agrada daqueles que dá com alegria, não por necessidade, não por troca. Deus se agrada quem dá com alegria. É sinal de gratidão, querido. Quando Deus fala lá em Malaquias em relação a dízimo, é gratidão que ele está falando lá. Ele fala, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus já derramou bênçãos sem medida em nossas vidas. Aprenda a ser grato, meu amado irmão. Essa é uma virtude de Gideão que tem que ser nossa também. Seja grato pelas pequenas coisas que você tem. Agradeça a Deus pelo que você tem. Gideão fez assim. Gideão agradou o Senhor com as suas pequenas atitudes. E a palavra de Deus nos traz o resultado fenomenal da vida de Gideão. Até hoje nós nos lembramos de Gideão. Há quantos milhares de anos atrás aconteceu isso? E até hoje nós nos lembramos da história de Gideão. Porque Gideão tinha virtudes. Se nós quisermos nos tornarmos pessoas relevantes na sociedade, no nosso dia, no nosso tempo, nós temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo. Pare de reclamar, meu amado irmão. Pare de reclamar. Quando você pega o seu contra-cheque e você olha para o seu contra-cheque e agradece a Deus por aquilo que você está recebendo, você vai estar abençoando aquele valor que você recebe. Seja pouco ou seja muito, a providência de Deus vai entrar ali. Agora, quando você pega o contra-cheque e olha e começa a murmurar, ai, não vai dar para pagar minha conta disso, não vai dar para pagar a conta de luz, não vai dar para fazer compra. Você está lançando palavras de maldição para aquele dinheiro que você está recebendo. Creio que o que faltar, meu amado, Deus vai suprir. Mais uma virtude de Gideão que eu quero compartilhar com você, meu amado irmão. Gideão era um homem de poder. A atitude de Gideão de se colocar à disposição de Deus e andar segundo a sua vontade fez com que Deus o revertisse para poder vencer os inimigos. Deus revestiu Gideão do seu espírito. Versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros de Azer, e Zebulon e Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por meio de intermédio, como disseste, eis que eu porei em porção de lã na eira, e se orvalho estiver somente nele, e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apartando a lã do orvalho dele, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã, e que se a lã esteja seca, da terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite,
pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Entendeu a diferença, querido? Deus, ele revestiu Gideão de poder, o Espírito Santo de Deus revestiu Gideão. Tem muitas pessoas hoje que dizem que está cheio do Espírito Santo. Chega na igreja no domingo, estou cheio do Espírito Santo, roda, pula, sapateia, fala em mistério. Mas, meu amado irmão, como é que é a vida dessa pessoa no dia seguinte? Qual é o testemunho dessa pessoa no seu trabalho? Qual é o testemunho dessa pessoa na sua roda de amigos? Qual é o testemunho dessa pessoa na sua casa com seus familiares? Meu amado irmão, a pessoa só é cheia do Espírito Santo quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre ela. Nós não podemos determinar que nós somos cheios do Espírito Santo, sendo que nós não estamos buscando nos encher do Espírito Santo. E para nos enchermos do Espírito Santo é importante termos uma vida de comunhão verdadeira com Deus, uma vida devocional com Deus, leitura diária da palavra, oração, a busca de manter a nossa lâmpada cheia de azeite, como aquelas 10 virgens. 5 delas manteram a lâmpada cheia de azeite, outras 5 nécias. Deixaram o azeite acabar. Quando o noivo chegou, o que aconteceu? Elas ficaram para trás. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não buscamos na fonte aquilo que nos enche, que é a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Gideão foi revestido, ele foi vestido com uma capa do Espírito Santo. Ele só venceu os midianitas lá com os 300 soldados porque Deus deu a ele esse poder. Nenhum de nós pode fazer coisa alguma na obra de Deus sem o revestimento espiritual, sem o poder de Deus sobre nós. Muitas das vezes nós achamos que estamos cheios do Espírito Santo, saímos falando que estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas acreditam que é muito fácil hoje você chegar numa igreja e falar, eu estou cheio do Espírito Santo, fazer algo diferente, e a pessoa acredita. Mas Gideão, queridos irmãos, não precisou fazer muitas coisas para mostrar que ele estava cheio do Espírito Santo. As atitudes de Gideão, simples, humilde, mas verdadeira com o povo, fez a diferença. A vida de Gideão foi um organismo que testemunhava a vida. O testemunho de Gideão fez com que outras pessoas fossem alcançadas pelo agir de Deus. Quando Gideão saiu para a batalha para enfrentar os midianitas, 300 homens foram alcançados pelo agir de Deus através da vida de Gideão. A sabedoria que Deus deu para aqueles homens no momento de batalha, se não fosse o agir de Gideão diante de Deus, os princípios que Gideão guardava, as virtudes de Gideão, esses homens facilmente iam ser derrotados. Pense nisso, meu irmão. Efésios capítulo 6, versículo 10, de todos quantos são de Cristo, têm o poder, as virtudes de Deus em suas vidas, para avançar e prosseguir em sua jornada espiritual, e têm o direito e ousadia em dizer, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós estamos enfrentando um inimigo que trouxe para todo mundo, o mundo inteiro, esse inimigo trouxe uma ameaça mortal. E nós podemos declarar, meu irmão, em nome de Jesus, que nós somos mais que vencedores em nome de Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, nós somos mais que vencedores, queridos. O que acontece nesse mundo vai ficar nesse mundo. Mas o que nós prepararmos aqui nesse mundo para levarmos para a nossa eternidade vai fazer diferença. Preserve, meu irmão, minha irmã,
as suas virtudes, apresente-as diante de Deus, faça diferença nos seus dias, que possamos ser lembrados lá na frente, como Gideão é lembrado até hoje, um homem de valor, um homem de força, um homem humilde, um homem que foi usado por Deus. Seja usado por Deus onde você estiver, meu querido. Seja usado por Deus onde você estiver. Deixa Deus te usar nas boas obras que Ele preparou para você. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha preparado esse momento para hoje estarmos vivendo. Os propósitos de Deus para você, os propósitos de Deus para mim, vão acontecer de acordo com a vontade dEle. É necessário nós nos colocarmos na presença dEle. É necessário confiarmos que Ele está no controle de tudo. Independente de parecer que tudo está perdido, Deus está no controle. O caos já está estabelecido, meu irmão, no nosso mundo. Mas Deus está no controle. No momento certo, tudo isso vai passar. No momento certo, nós vamos ver que foi um gigante que nós vencemos. Coronavírus daqui a um tempo vai ser apenas mais uma doença que foi erradicada na face da Terra. Como outras doenças mortais tivemos no passado. Mas para isso acontecer, é importante eu e você fazer a nossa parte. Orarmos, buscarmos a Deus. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Vivemos, queridos irmãos, num mundo doente. Mas para esse mundo ser salvo é necessário eu e você tomar nossa atitude, assim como o Gideão, se preocupar com o nosso próximo. Valorizar os princípios de Deus na nossa vida, valorizar aquilo que Deus requer de nós para com o nosso próximo. Pense nisso, querido. Pense nisso. Viva dias de bastante luta, porque nós estamos lutando, mas sabendo que você está lutando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, junto contigo, te fortalecendo, te dando entendimento para que tudo para o que está acontecendo não venha te afligir, não venha te jogar para baixo, e sim te dar mais ânimo, sabendo que você lá na frente vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena esperar no Senhor. Ele nos garante a vitória. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor possa te abençoar onde você estiver nesse momento. Que a graça maravilhosa do Senhor possa estar alcançando a sua vida, abençoando você, a sua família, o seu lar. E que no momento certo, Deus estará preparando para nós o momento de estarmos juntos na igreja, em comunhão com os irmãos, presencialmente. No momento certo, vamos nos abraçar como nós abraçávamos antes. Creia nisso. Quero orar por você nesse instante. Agradecer você, meu irmão, que esteve conosco até aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome das pessoas que esteve conosco aqui até agora. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Convido você, onde você estiver agora, a fechar os seus olhos, elevar a Deus o seu pensamento em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças, Pai, porque mais uma vez podemos, ó Deus, ouvir, ó Pai, a tua mensagem que nos desafia, Pai, a fazermos diferença em nossos dias. Tua palavra, Deus, que nos desafia a sermos relevantes, ó Pai, na nossa sociedade. Apesar, ó Deus, de todas as dificuldades, ó Pai, de tudo aquilo que pode estar contra nós, ó Pai. A tua palavra nos desafia a fazermos diferença, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, venha nos fortalecer, Senhor Deus, nos dá sabedoria, nos dá força, Pai, como o Senhor deu a este homem do Senhor, Pai. Que o Senhor levantou, Pai, no tempo dele, para fazer a obra para aquele povo. O Senhor venha levantar nós, ó Pai, nos nossos dias, ó Pai. Que possamos, ó Deus, cada vez mais fazer a Tua vontade. Que possamos, Senhor, meu Deus, buscar a Tua face, Pai.
Que possamos, ó Deus, ser grato a Ti por tudo. Crendo, Deus, que o Senhor já nos abençoou. O Senhor nos amou primeiro e nos abençoa, Pai. Obrigado, Deus, pela vida, Pai, de cada irmão, cada irmã que esteve conosco nesse momento de transmissão. Agradecemos a Ti, Deus, pela vida, Pai, da mãe da Rosiane, Deus, que o Senhor permitiu, Deus, que ela fosse hoje, Pai, liberada do hospital, teve alta, já está em casa. Seja, Deus, com aquela família, Pai, que precisa agora, Deus, de recomeçar, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, levando a eles, ó Pai, o sustento necessário, Pai. Abençoa, Deus, cada irmão ali da igreja de Bananal, Senhor Deus. Cada família, ó Deus, que compõe, ó Pai, o hall de membros daquele local, Pai, daquele templo que o Senhor colocou ali na entrada da cidade, ó Pai. Dá, Senhor Deus, sabedoria a nós, ó Pai, que estamos na direção daquele trabalho, ó Deus, para podermos fazer, ó Pai, a Tua obra acontecer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Deus, a CPU aqui em Barra Mansa, Deus, a qual tem, ó Pai, prestado todo cuidado conosco lá, Deus, na pessoa do pastor Pedro. Seja com ele, ó Deus, dando a ele sabedoria, Pai, força, para que ele possa ser bênção, Senhor Deus, aqui em Barra Mansa, lá em Bananal, lá em Porto Real. Que seu nome venha a ser glorificado, ó Deus, através da vida dele, ó Pai, através da vida de cada irmão, Deus, que é membro, Pai, da CPU, tanto aqui, quanto de Porto Real, quanto de Bananal. Que o Senhor possa, Deus, usar cada um de nós para a glória do Teu nome, ó Pai. É no nome santo e poderoso de Jesus que eu te oro, com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, querido. A Mara esteve acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, Mara. Deus te abençoe. Família toda aí, o Zé, a Rayane, a Cleide lá de Bananal, a Cosma, a Adriana, o Luiz e a família, Luiz, a Micé e o Alan. Parabéns para o Alan, que hoje fez aniversário, 15 anos, hein, Alan? Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a vida do Alan, que hoje completou 15 anos. Bela idade. Que Deus possa usar você ainda mais, para honra e glória do nome dele. Que você possa ser um homem de caráter aí na cidade de Bananal, e aonde pisar a planta do seu pé, que você possa ser usado por Deus. Viu, Alan? Deus te abençoe. Amanhã, aniversário da Cecília, minha neta. Deus possa já abençoar a vida da Cecília, da Samanta, da Pamela, da minha esposa Nadir, da minha casa em si. O pessoal do X também, onde a gente está trabalhando a correria, graças a Deus, nesse momento de tudo fechado, Deus está honrando aquele lugar e nós estamos conseguindo trabalhar e garantir o sustento. Amém por isso, né? Vamos ficando por aqui. Você puder compartilhar depois com outras pessoas esse vídeo, tá? Compartilha. E no próximo domingo, com certeza, eu creio, né, que a gente vai poder estar reunidos aí em Bananal, tá, irmãos? Se a gente não tiver, a gente vai estar reunidos, sim, através de uma transmissão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar derramando as suas poderosas bênçãos sobre o seu lar. Em nome de Jesus que eu agradeço a você e até a próxima. Muito obrigado. Só isso hoje, cara.